Meus irmãos queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus, pastor Ilmar Satemeric Heller Kaiser, falando de Lajinha, Minas, fundador e diretor do Centro de Cultura Bíblica de Erechite. Estamos aqui há quase 30 anos, desde 92, ensinando teologia e aprendendo também, estudando a palavra de Deus, 3, 4, 5 horas estudando a produzir um videozinho de 10 minutos, 15 minutos. E nada sabemos, procurando adquirir as coisas melhores possíveis, a Bíblia Peshitta, edição do ano 150 dessa era cristã, estudando a palavra de Deus, né? Cada dia procurando mais. Mas quanto mais estudamos, menos vamos sabendo. Essa gravação é da aula de Etiologia Bíblica 1 ou Cultura Hebraica 1, que é o mesmo nome, mas depende do curso que você vai fazendo. O curso básico teológico é o 5º livro e essa matéria chama Etiologia Bíblica 1. No curso de Etiologia, que é um curso específico, tem Cultura Hebraica 1 e depois a Cultura Hebraica 2. Na aula passada dessa matéria nós falamos sobre os pães, né? Os tipos de pães, os coscorões, a cidade do pão que é Belém, Jesus que é o pão da vida, pão no grego, pão no hebraico, lehem, artos no grego. E hoje falaremos sobre forno, fornalha, assar, cozer, torrar, triturar, moer. Vamos falar sobre isso, forno de farinha. Essa é a aula de hoje. Essa matéria é atividades domésticas. Já falamos de habitação, já falamos de vestuários, túnica, manto e tal, e agora chegamos nas atividades domésticas. Estamos falando das coisas que se faziam em casa. Lembrando que acordava muito cedo o povo, né? Lembrando que se fala de café da manhã, só encontra aquele café da manhã do Elias, que o corvo levava, você encontra a refeição no meio-dia, José deu para os irmãos dele, você encontra jantares e ceia, né? Depois nós falamos sobre a moagem, né? A mó de cima, a mó corredeira, a mó de baixo, a moendo, moer. Falamos depois do mercado, né? Agorá, no grego, onde o povo ia comprar o que não tinha em casa. E agora chegou a hora de falar sobre, então, essas atividades do forno. O forno era feito naquele modelo antigo, como a gente morava na roça, lembra, né? Você põe uma tábua assim, faz de barro, assim, uma coisa côncava assim, e deixa uma entrada. Se for bem grandão, é uma fornalha. Você assar, você coloca muita brasa e fogo lá dentro, depois você tira a brasa e fogo e põe a quitanda. Ele vai estar, como é de barro, vai estar toda ou cerâmica, está quentinho, assa tudo muito rapidamente. Na casa do meu bisavô, na roça, nós tínhamos esse forno grandão, né? Então, você encontra essa referência à cinza do forno, em Êxodo, na praga lá, que jogou a cinza para o alto e se tornou tudo em piolhos. Você encontra também falando da fornalha mais famosa que existia, era a fornalha de ferro do Egito, né? Essa ficou famosa, a fornalha da aflição, Isaías 48:10, né? Mas você encontra a maior referência que aquele tempo que eles passaram cativos no Egito, foi chamado de Egito de fornalha de ferro. Você encontra Jeremias 11:4, você encontra Deuteronômio 4:20, 1 Reis 8:51, fornalha de ferro, Egito. Mas nós temos também o ouro era purificado nessas fornalhas, Provérbio 17:3, Provérbio 27:21. Você purificava o ouro ali. A prata, você usava, passar a prata ali no modelo dela, e escolhe no caso, e o ouro passava nessas fornalhas, né? Ezequiel 22 também fala da fornalha de fusão de metais, citando bronze, estanho, chumbo, você colocava para fundir, né? As fornalhas para fusão, câminos, chamava câminos, essas fornalhas aí. E a palavra forno já é a palavra tanur, forno, fogareiro, aparece 15 vezes no Velho Testamento. Levíticos 4 vezes, Neemias 2, Oséias 3. No grego é clíbanos, fala dessa erva lançada no forno em Lucas 22, Lucas 12 e Mateus 6. Clíbanos. E tinha também o grau, que era onde você, quando se colhia o maná, né? Que amanhecia o maná sobre aquela camada fina, né? Você pegava aqueles grãozinhos, tinha que moer, ou pisar, ou cozinhar, né? Para fazer as quitandas. Então o forno, ele era de casa, né? E a gente encontra essa citação de um forno de casa lá no Egito, Jeremias 43. Forno da casa de Faraó, em Táfnis, quando o povo desceu, fugindo, depois que Nabucodonosor destruiu a cidade, no ano 587, deixou lá Gedalias, filho de Aicão, com mais algumas pessoas. Eles mataram Gedalias, Jeremias estava no meio, Joanã, filho de Cariá, desceram para o Egito. E aí, Jeremias profetizou que Faraó, que Babilônia, ia lá no Egito e alcançá-los lá. Geralmente forno era de barro, Salmo 12:6, né? Forno também havia forno para metais, como eu citei em Provérbios 17.
E Davi fez assim com os amonitas, colocou eles trabalhar em forno de tijolos. Davi fez igualzinho o faraó fez com o pessoal dos judeus lá no tempo da aflição do Egito, né? Mandou fazer cidades e estados, construíam tijolos, Ramsés, Pitom, né? Cidades, estados feitos por faraó com mão de obra egípcia. Davi pegou os moabitas e fez mão de obra deles para fazer tijolos para ele. É isso então. Então nós temos cozer no forno, né? E esses verbos é assar, o cordeiro tinha que ser assado naquela noite da Páscoa, né? Cozer é cozinhar, torrar, tostar, tostado, tinha os grãos tostados que os discípulos estavam comendo, né? Moer e triturar. Agora uma coisa importante é a flor de farinha que a gente conhece aqui para nós aqui, é polvilho, polvilho. A mandioca você faz farinha de mandioca, faz fécula, mas o polvilho é a flor de farinha, né? Mas esse polvilho aqui não era de mandioca, não tinha uma mandioca na Palestina aqui. Tem algum lugar aqui que fala que a fina flor de farinha é do trigo, é um lugar citado aqui. Então essa flor de farinha aparece lá em Gênesis 18:6, começando com 3 medidas de flor de farinha. Depois você vai encontrar flor de farinha também de trigo, no tempo dos faraós, Êxodo 29:2. E a maioria é essa daí. As ofertas é que tinha essas flores de farinha, né? Tinha oferta que tinha 10% de flor de farinha, tinha oferta que tinha 20% de flor de farinha, e tinha oferta que tinha 30% de flor de farinha. E tinha outro tipo de oferta que tinha flor de farinha com azeite. E outros não tinha. Então, havia algumas que eram só um punhado, né? Levítico 6,15 fala assim, um punhado de flor de farinha. Então tem essa daí que aparece com esse nome, punhado de flor de farinha. Então nós encontramos aqui algumas, a maioria delas, dessas ofertas que tinha azeite, você encontra em número 17, número 7. Aí tem vários versículos, aquelas ofertas que os príncipes deram, né? E aí fala muitas ofertas dos príncipes das tribos, cada um levou uma quantidade de flor de farinha. Mas temos Gideão, em Juízes 6, falando do éfa de flor de farinha, éfa mais ou menos a medida de uns 40 litros. Você acha então ali, Ana e Samuel, quando foi desmamar o menino, levou também. A pitonisa de Endor tinha na casa dela, depois que atendeu Saul com as mentiradas dela, né? Falando que Samuel tinha subido e tal, que era demônio. Então também fala de flor de farinha. E Davi socorreu, socorro para Davi, fugindo de Abraão. Provento diário de Salomão, muito. Salomão gastava uma quantidade enorme de flor de farinha. 30 cores de flor de farinha e 60 cores de farinha. É o que apresenta em 1 Reis 4:22. 30 cores de flor de farinha e 60 cores de farinha. O milagre da farinha da panela, lá no tempo de Eliseu, 1 Reis 17, 12, 14 e 16. O preço, qual era o preço então? A gente encontra o preço ali no livro de 2 Reis. Uma medida de farinha igual a um ciclo. O ciclo mais ou menos um peso, né, de 15 gramas mais ou menos. 3.000 ciclos era um talento, média, né? Funções dos levitas, os levitas tinham funções, uma das funções dele era fazer flor de farinha. Tinha uma raça, tinha uma categoria separada, só mexer com isso. Está lá em 1 Crônicas. E você usava a moagem, né? Tinha moinho, né? Usava para fazer aquilo ali. A oferta no milênio, Ezequiel citando ali depois do capítulo 40, quando fala do templo do milênio, depois a terra, a divisão da terra no milênio, e o príncipe, ele fala que a oferta no milênio vai ser de flor de farinha, com manjares. E Mateus tem a parábola do fermento, né, fala 3 medidas de farinha, uma mulher tomou 3 medidas de farinha, aí medida aí é 14 litros cada uma, saton, ou saton, quer dizer, medida a palavrinha saton, quer dizer 14 litros cada uma. E Apocalipse 18 você encontra lá, fina flor de farinha nas mercadorias de Babilônia. Babilônia trabalhava com fina flor de farinha também. Vamos ficando por aqui então, um abraço, fica na paz, tchau, tchau.